Bom, o projeto do Vitral Latino-Americano de Educação Física, Esporte e Saúde é uma proposta antiga. Ela se iniciou em 2005, quando nós tivemos aqui do nosso curso de Educação Física, né, um grupo de professores, nós tivemos contato com um movimento mundial, que é o Movimento da Saúde pelos Povos, que envolve universidades, movimentos sociais, ONGs de caráter crítico, revolucionário, né? Grupos de pessoas que trabalham em diferentes partes do planeta, em diferentes setores. Né? Então, houve um evento na cidade de Cuenca, no Equador, que reuniu cerca de 1.300 pessoas com essas organizações. E a proposta é que nós, aqui do nosso grupo, levássemos uma mensagem, né, curta a respeito dos problemas, né, e das alternativas que nós vimos trabalhando no esporte aqui na realidade brasileira e, na medida do possível, latino-americana. Então isso foi em 2005. A partir desse momento nós tivemos a publicação de um capítulo de livro junto ao Informe Alternativo de Saúde dos Povos, e de lá para cá nós temos nos relacionado com o coordenador desse movimento mundial para a América Latina, que é o professor Jaime Breio. É uma pessoa já conhecida de todos nós, né, no meio acadêmico, é uma referência internacional no campo da saúde, mas que também tem interesses pelo esporte nessa perspectiva crítica. E o que nós fizemos? De lá para cá, nós buscamos financiamento do Ministério dos Esportes, fomos buscar estabelecer parcerias locais, estruturar a nossa sede, né, na medida do possível, aqui na própria UFSC, na nossa própria universidade. Fizemos contatos com parceiros que tivessem algum tipo de contato com produções da América Latina, mas que também tivessem buscado formação em outros países, por exemplo, países da Europa, Portugal, Espanha, França, né, países da Europa, enfim. E a ideia então desse primeiro ensaios alternativos latino-americanos de educação física, esportes e saúde é reunir, né, uma massa crítica que, numa coletânea de 8 trabalhos, nos proporciona ter uma visão crítica sobre questões que a educação física até passa bastante, né? Ela toca bastante nisso, mas ainda não é uma visão hegemônica. Né? E esse é apenas o primeiro de uma série. Né? Já imediatamente, quando fizemos o lançamento desse primeiro volume, nós já temos outras 2 possibilidades com autores já contratados. Enfim, é um processo longo que está apenas se iniciando. Qual é a perspectiva de vocês de avançar nesse debate dentro do espaço da educação física, saindo dessa visão do esporte como uma coisa de competição, de resultado e tal, e fazendo essa discussão do esporte ligado à saúde verdadeiramente? Então, sinteticamente, nós temos inclusive 2 caminhos, né, bem concretos. O primeiro é que nós consideramos que o atleta não é um mero atleta. Né? A gente não vai acabar com a vida de um jogador profissional, não vamos acabar com o sonho de uma criança em ser jogador profissional. Né? Isso é um sonho, inclusive, legítimo. No entanto, da forma como o mundo do trabalho se organiza, o que acontece com o atleta? Ele acaba se tornando também uma coisa nesse mundo mercantilizado, né, explorador. Então a nossa perspectiva é trabalharmos com o atleta sendo um trabalhador do esporte, que é um sujeito de direitos. Né? Então, por exemplo, na Constituição brasileira, na linha da saúde do trabalhador, há 2 perspectivas, há 2 princípios muito importantes para serem utilizados aí na vida dos trabalhadores do esporte. Um deles é que o trabalhador precisa ter a informação de que aquilo que ele realiza pode atacar a sua saúde, pode deteriorar a sua saúde. Né? Então, o professor de educação física precisa ter isso muito claro, esses conhecimentos, para poder alertar ao trabalhador a esse respeito. E um outro princípio é que o trabalhador deve ter o direito de se negar a trabalhar em condições que ele acha que são indignas, né, e que são insalubres. Então, com esses 2 princípios, né, olha quanta coisa a educação física já poderia fazer na linha do profissional do esporte. E tem uma outra perspectiva também, que é a democratização do esporte. Daí a gente vai questionar, por exemplo, o quanto o dinheiro público é enviado para a manutenção apenas de uma das possibilidades da cultura corporal humana, né?
que é o esporte de alto nível de rendimento. A educação física ela tem várias possibilidades de conteúdos, né? Ela tem as encenações, a ginástica, as lutas, o esporte, jogos, né? No entanto, o esporte é que se sobressai, e num país como o Brasil são poucas modalidades esportivas. A gente não consegue atender a 5% das modalidades olímpicas, só para se ter uma ideia, né? E situações como essa, por exemplo, das Olimpíadas, né, que vão acontecer, são feitas obras faraônicas e tal, e que depois não revertem verdadeiramente para a cultura de um esporte e saúde, né? Qual a análise que vocês fazem desse momento que o Brasil começa a viver agora, na perspectiva das Olimpíadas e também da Copa do Mundo? Esse é um tema controvertido, inclusive na nossa área, já era uma série de polêmicas, né? No entanto, acho que nós temos uma visão bem amadurecida a esse respeito. Eu costumo trazer dados. Porque a gente não vai conseguir fazer agora uma previsão dos gastos, né? Porque nesse momento em que as obras estão para a Copa do Mundo, as obras dos estados já estão atrasadas, há uma hipótese de que isso é deliberado, né? E que vai haver a necessidade de um apressamento das obras mais ao final do processo, que vão evitar as licitações, né? Esse é um problema grave, né, das contas públicas, mas eu prefiro não apostar nessa hipótese, né? Mas é uma hipótese que a nossa área também trabalha. Agora vamos pegar numa outra perspectiva, vamos ver o que já aconteceu. Nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, foram gastos dos cofres públicos 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais, uma conta muito rápida que a gente faz aqui na nossa redondeza da universidade, é que tem um centro esportivo construído em 90 dias. Ele equipou uma comunidade de frente a um shopping center, né? Dotou essa comunidade com pista de skate de boa qualidade, com campo de futebol com drenagem e iluminação, com quadras esportivas, com tela, né, para não atrapalhar o trânsito, né? Fez a área reservada para a comunidade poder fazer as suas reuniões. Enfim, é um espaço muito adequado e que as comunidades mesmo merecem tê-los, né? Em 90 dias, o gasto desse investimento, o investimento nesse equipamento foi de 255 mil reais. Então a gente vai fazer uma conta bem rápida. São 4 bilhões de reais gastos pelos cofres públicos nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, uma única cidade. 4 bilhões dividido por 255 mil, nós conseguiríamos algo em torno de 18.880 centros esportivos como esses. Se nós temos 5.500 cidades brasileiras, você conseguiria fazer 3 centros esportivos como esses em cada cidade. As cidades que são menores e precisam de apenas um, ou as cidades que já têm, passam essa possibilidade para outros. Então nós teríamos inclusive vários centros esportivos com esse valor e essa qualidade, construídos em 90 dias apenas, né, com a tecnologia, conhecimento que nós temos, e ainda daria para fazer, sabendo que alguma cidade poderia abrir mão desse número de 3, né, teríamos ainda dinheiro para contratação de professores que poderiam atuar nesses locais durante pelo menos um ano, né, um número razoável, e ainda comprar implementos, né, materiais esportivos, que cá para nós é o que está mais escasso nas escolas públicas do Brasil. Então a aposta, né, mesmo no esporte de alto nível de rendimento, a nosso ver, é equivocada, né, porque o legado do Pan-Americano, a gente poderia também fazer um trocadilho, né? Tem um estudante nosso, o Felipe, que está fazendo uma pesquisa, e ele está fazendo um jogo de palavras. É o legado do Pan-Americano, mas é também o negado, né? Aquilo que foi negado para a população brasileira em termos de democratização ao acesso das práticas esportivas e outras manifestações da cultura corporal.